Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. E, bom, apenas para confirmar o áudio, vou fazer um teste aqui. Tudo certo. Muito bem. Qualquer coisa, o pessoal da tecnologia nos avise. Então, hoje faremos uma live com o Dr. Marcelo Pustiglione. O professor Marcelo é um dos grandes homeopatas aí do Brasil, tem uma vasta experiência na homeopatia, autor de vários livros e também fez uma grande edição do Organum, do Hahnemann, que é uma das obras clássicas da homeopatia, e é professor da Associação Paulista de Homeopatia, também professor universitário, e hoje ele vai nos compartilhar de forma muito generosa um pouco do seu conhecimento sobre a homeopatia e especialmente a atuação da homeopatia dentro dessa doença que é o Covid-19, que tem sido um grande desafio para nós médicos e também para a população de forma geral. E a nossa proposta não é oferecer nenhuma solução milagrosa, nada que vá resolver tudo, mas e sim que a gente possa encontrar uma ferramenta a mais no combate a essa enfermidade que tem trazido tanto sofrimento às pessoas. E também que nós possamos ampliar um pouco a informação das pessoas de forma geral sobre a atuação da homeopatia, tanto na sua forma preventiva quanto na sua forma de tratamento da Covid-19. Então, vou convidar o professor Marcelo para entrar nesta live. Só um minutinho. Olá, professor Marcelo, tudo bem? Olá, Sofia, tudo bem? Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Estamos aqui para tentar ajudar no que for possível. Muito bem, então, muito obrigada por ter aceito esse convite, né? É uma honra ter o senhor conosco aqui. Eu acho que vai ampliar muito nosso conhecimento e também de todos que forem assistir aí conosco. Muito obrigada. Sim, espero. Então, doutor Marcelo, a gente poderia começar fazendo uma introdução, né, sobre como tem sido desafiadora essa doença do Covid-19 para nós, tanto médicos quanto a população de uma forma geral, né? Como é que o senhor tem visto isso, assim? Então, realmente é um grande desafio, né? Quando começou lá em fevereiro, já algumas informações, mas mais especificamente em torno do dia 11, 12 de março, né? Em que foi caracterizada mesmo uma situação de pandemia, eu, particularmente, não imaginava que nós estivéssemos agora, um ano depois, ainda convivendo com uma situação crítica, né? Eu imaginei que, no momento desse, nós estivéssemos já entrando dentro de uma normalidade, né? A gente tinha relatos, assim, de gente que teve a experiência com a gripe espanhola, né? Mas isso, meus avós, né? Meu pai era uma criança, né, naquela época, mas o relato que eles contavam realmente era uma coisa assustadora mesmo, de muito medo, muita preocupação, quantidade assim, absurda de doentes, de mortes, de adaptação de clubes para poder atender os pacientes, enfim, quer dizer, então a gente teve essa experiência, né? De vivenciar, revivenciar, né? Porque tinha um relato antigo e agora sentimos na prática como é que essa coisa funciona, né? Eu não sei se o Covid é pior, igual ou menos ruim do que o H1N1, que na realidade, depois de muitos anos, foi verificado ser o agente causador da gripe espanhola, mas é uma situação complicada mesmo. A gente vem aprendendo cada dia com essa doença, né? Ela transcende um quadro infeccioso, infecto-contagioso, e agride órgãos de maneira variada. A gente não consegue ainda definir em quem isso acontece, em quem não acontece, né? A gente tem situações aqui em São Paulo, por exemplo,
inacreditáveis, né? No caso, por exemplo, da Cracolândia, em que a quantidade de casos é ridícula, uma quantidade pequeníssima, óbitos pouquíssimos, em pessoas em que, diante de uma situação dessa, talvez tivessem um perfil, né, de adoecimento, de morte maior, né? Enfim, nós não entendemos direito o que está acontecendo, né? O que se sabe é que medidas têm de ser tomadas e nós temos que estimular a população, né, a se precaver, obviamente. Isso do ponto de vista geral. Sim. Do ponto de vista da homeopatia, né, como que um médico homeopata está vivendo essa situação, ela não é nada diferente disso, não deveria ser, né? E o que a gente tenta fazer é estar ajudando o paciente de todas as formas possíveis, né? E, enfim, algumas especificações a gente pode ir conversando aqui, você me veja quais são as angústias, as perguntas, e a gente vai tentando tirar, mas, a princípio, a homeopatia se apresenta como uma opção terapêutica integrativa e complementar, principalmente, né? A homeopatia enquanto medicamento homeopático, que deve ser levado bem a sério, sim, porque existem resultados interessantes. E, por outro lado, a homeopatia como prática clínica, ela, exatamente por ter as pessoas como foco, o indivíduo, né? Ela ajuda bastante a entender essa situação e trabalhar com o paciente essas angústias, né? Certo. Excelente. E diante desse desafio, a gente vê que esses momentos de grande crise, né, eles são momentos também de grandes mudanças na sociedade e também na ciência, né? Quando houveram grandes epidemias ou guerras, foram momentos também onde se desenvolveram muitas técnicas, muita ciência, né? Então, também é uma oportunidade para nós também desenvolvermos um pouco mais da medicina, da homeopatia como um todo. Então, dentro desse aspecto agora da visão da homeopatia, como que o senhor poderia explicar para o pessoal um pouco mais sobre como a homeopatia entende a doença e, primeiramente, antes de tudo, talvez explicar rapidamente o que é a homeopatia, né? Para que o pessoal também possa entender isso como um sistema médico, né? Muitas pessoas às vezes confundem com fitoterapia ou com outras abordagens não médicas. Então, Na realidade, a homeopatia ele é um saber clínico e epidemiológico, né? Ela está fundamentada basicamente na questão da causalidade das doenças, ou seja, o que faz com que as doenças surjam, né? E como cada indivíduo responde a esse tipo de situação, né? E essa resposta, ela, na maioria das vezes, ela é uma resposta individual, e a grande exceção da resposta individual são as doenças infecto-contagiosas, as doenças epidêmicas, né? Que normalmente elas impõem um tipo de resposta, né? Mas a gente está vendo com a Covid que esse tipo de resposta imposto é variável também, né? Existem tipos de respostas diferentes ao mesmo agente. Então, a homeopatia estuda isso, né? Quer dizer, entender como a doença aconteceu, né? E buscar no arsenal terapêutico, o arsenal terapêutico da homeopatia, ele não é só de ervas, né, de plantas, de medicamentos oriundos do reino vegetal, mas também do reino animal e do reino mineral, né? E se diferencia da fitoterapia, por exemplo, pelo fato desses medicamentos, dessas substâncias, né, serem preparadas a partir de uma técnica farmacêutica específica, que é a da diluição sucessiva da substância a partir de uma tintura-mãe, uma substância de partida, né? E a qual se faz um movimento de agitação vertical, que tecnicamente recebe o nome de sucção. Então, a partir de uma substância, meladona, por exemplo, vai se diluindo sucessivamente uma parte da tintura-mãe em 99 partes de um veículo, normalmente isso é água, água e álcool misturados, né? Se succiona isso, né? Se faz uma agitação vertical, um número que varia de 30, originalmente eram 100, atualmente se faz
cerca de 30 sucções, e aí vai se obtendo uma primeira dinamização, uma segunda, uma terceira, uma quarta, e nós usamos aí dinamizações acima da 30, da 200, né? Ou seja, o que a gente tem é uma ultradiluição, né, de uma substância. Agora, baseado em que isso é feito, né? Como é que a gente identifica qual é o medicamento do caso? Exatamente a partir do estudo dos sintomas, né, das causalidades, né, a parte epidemiológica, e dos sintomas que o paciente apresenta. Então, esse conjunto de informações, que não é pequeno e nem muito fácil de se conseguir, ele é bem trabalhoso, ele tem uma metodologia bastante rigorosa, né, de pesquisa desses sintomas, é que se vai identificar qual das inúmeras substâncias, né, temos aí 800 substâncias muito bem estudadas, né, e mais as mil e poucas que ainda estão sendo bem, está se aumentando o conhecimento a respeito delas, qual delas se adapta melhor a cada caso, né? Então é assim que a homeopatia funciona, e isso tem um nome, assim, clássico, romântico, né? Vamos dizer assim, que é a lei da semelhança. Então, o semelhante curando o semelhante. Isso é a parte, assim, que eu digo romântica, porque, na realidade, é uma questão de denominação, né? A parte técnica, ela transcende a isso, né? Ela é muito séria, quer dizer, é necessário se fazer experimentação dessas substâncias em indivíduos sadios, e a homeopatia foi a primeira ciência a fazer experimentação, porque se começou a fazer experimentação em 1796, né? Isso é reconhecido por muitos autores, né? E a partir desse conjunto de experimentações das diferentes substâncias, nós temos um arsenal terapêutico, que é onde nós vamos buscar qual a substância que melhor cobre aquela totalidade sintomática característica que nós chamamos, e que isso é individual. Bom, mas não dá para... Mas aí, de repente, pega uma epidemia, né? Eu não consigo individualizar todo mundo, porque tá aí acontecendo milhões de casos e tal. Aí a gente utiliza uma variação, vamos dizer assim, metodológica, que é a de entender o quadro clínico da doença epidêmica. E a partir do entendimento do quadro clínico, ou dos quadros clínicos, Covid, por exemplo, tem pelo menos 5 formas diferentes de manifestação do caso instalado, estou dizendo, né? Verificar qual medicamento ou quais medicamentos mais se adaptam a esses indivíduos, e aí a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais massiva, né? Isso do ponto de vista de tratamento. Do ponto de vista de prevenção, o raciocínio é o mesmo, né? Se vê qual que é o conjunto de manifestações mais frequentes, dos quadros leves, vamos dizer assim, e também se identificam medicamentos que podem ser usados para a prevenção, né? Então, não dá para você dizer tal medicamento. Tem que se estudar qual que é o perfil daquela doença naquele grupo de pessoas, né? Porque pode existir uma variação de manifestação sintomática predominante diferente de uma região do que na outra, na América do que na Europa, dentro do próprio continente americano, enfim, né? Então, é um trabalho muito rigoroso de pesquisa, um trabalho sério, conforme eu disse, fundamentado na epidemiologia e na clínica. Então, não existe nenhum elemento de clarividência na hora de se prescrever um medicamento, não é um ato médico, né? Clínico, epidemiológico, sério e responsável. Certo. Não, gostaria de destacar alguns pontos, professor Marcelo. Um deles é isso que o senhor falou do embasamento científico, né? Porque o que a gente escuta às vezes de algumas pessoas, eu acredito na homeopatia, eu acredito, mas não é uma questão de acreditar ou não, né? É uma questão de ter uma metodologia científica, por isso é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho de Medicina, né? Então, não é uma questão de acreditar ou não. E isso é bastante evidente nas respostas aí aos medicamentos.
E além disso, então, essa questão da avaliação e a interpretação da doença epidêmica, que é muito interessante, e também o fato da homeopatia ter surgido também no momento de uma epidemia, né? O próprio Hahnemann, que foi o fundador, ele enfrentou algumas epidemias, né? Com um resultado muito bom. Não sei se o senhor poderia comentar brevemente alguma coisa sobre isso. Posso. O duro é ser brevemente, mas eu posso comentar. Então, primeiro eu acho que um ponto interessante para todo mundo entender, o que a gente vai dizer em seguida, é a seguinte: a concepção que a homeopatia faz do adoecimento não é nada diferente da concepção atual, né? Apesar que essa concepção, quando o Hahnemann estabeleceu, era uma novidade enorme, porque isso foi no final do século XVIII, né? Era uma novidade bastante grande. Está baseado no fato de que o organismo, agredido por um agente nocivo de qualquer natureza, ele vai, num primeiro momento, tentar ver se ele tem uma resposta pronta para aquilo. Se tiver uma resposta pronta, né, reage e ponto. É uma questão mecânica de ação e reação. A grande variação introduzida aí nessa coisa mecânica newtoniana, vamos dizer assim, que tem a ver com a questão biológica, é que se o organismo não tem uma resposta pronta, ele vai fazer uma. Ele vai movimentar seu meio interno para poder fazer uma resposta para resolver aquela situação. Então, ele faz o que a gente chama de uma ação secundária curativa. Ele vai buscar a autocura, vamos dizer assim. Né? E consegue, muitas das vezes consegue. Quando não consegue, adoece, ou seja, manifesta sintomas. Né? E exatamente esses sintomas manifestos é que dão o subsídio para que o médico homeopata chegue no medicamento. Né? Entenda o diagnóstico, chegue no medicamento e escolha a melhor terapêutica possível. Pode ser só a homeopatia, pode ser a homeopatia junto com alguma outra modalidade terapêutica, sem dúvida. Né? E assim, de repente, pode ser que a primeira modalidade terapêutica a ser usada não seja a homeopatia pode vir depois. Então, isso tudo depende de uma análise criteriosa do clínico. As doenças, para a gente entender bem como isso funciona, né, a gente pode pegar até o modelo da Covid, né, assim, se vocês me permitirem uma dilaçãozinha aí. Ele é um agente biológico, é um vírus, tá certo? Que está aí, né, nas pessoas, né, às vezes nos ambientes, né, mas ele não consegue se movimentar e viver sem as pessoas, né? Ele é um vírus, ele é um parasita intracelular que depende de uma pessoa viva para ele viver e se multiplicar, né? Certo? Então ele depende de pessoas que contenham esse vírus em si, né? Por isso que são muito importantes essas medidas do distanciamento social, da higiene, da etiqueta respiratória, da utilização de máscara, etc., né? Para a gente diminuir o máximo possível que ele ganhe asas, né? Que ele tome lá um Red Bull e saia voando de uma pessoa para outra, tá certo? Por isso que são necessárias essas medidas, obviamente. Qualquer que seja o tratamento que se vá dar para essa situação. Mas, assim, quando ele entra em contato com o organismo, né? O que o organismo vai fazer? De novo, aquela história que eu contei. Vai verificar se tem uma resposta pronta. Como é que uma pessoa pode ter uma resposta pronta para um vírus, por exemplo? Ou porque já teve aquela doença, ou porque já tomou uma vacina, né, específica para aquele vírus, ou por algum tipo de tolerância individual. Isso também existe. Né? Tanto que não são todas as pessoas que entram em contato com o coronavírus que adoecem. E uma quantidade muito grande das pessoas que entram em contato com o coronavírus, né, e adoecem, fazem um quadro leve. Por quê? Porque tem uma ação secundária curativa boa. Está num bom estado geral. Enfim, são várias as circunstâncias e muitas que a gente nem faz ideia de quais ser. Mas a realidade é essa, quer dizer, aquele desenho da concepção de doença que a homeopatia pratica desde o final do século XVIII
é perfeitamente reprodutível numa doença infecto-contagiosa ultra nova, que é o Covid. Né? Então, você tem indivíduos que não vão absolutamente sentir nada. Né? Outras que vão sentir alguma coisa, sintoma frustro, ou às vezes até um quadro clínico bem leve, mas que acaba saindo daquilo com muita facilidade, e vai existir outras pessoas que vão adoecer, e muitas podem adoecer gravemente, e muitas podem morrer. Né? Então, por isso que nós temos que levar a sério, não é? Mas dá para perceber bem esse desenho de como essa interpretação da homeopatia. O que o medicamento homeopático vai fazer? Ele vai agregar à resposta do organismo, né, um estímulo positivo para poder melhorar aquela resposta, para melhorar aquela ação secundária curativa. Né? É isso que o medicamento homeopático vai fazer. Na prevenção, como existem medicamentos muito semelhantes à forma inicial de manifestação da Covid, esses medicamentos já vão preparando, né, o organismo. E assim, eu estou falando organismo, mas essa resposta é através de uma estrutura imaterial que todos nós temos, que recebe vários nomes. Na homeopatia nós chamamos de força vital, que é diferente de alma, diferente do corpo, é uma energia que regula, né, o organismo como um todo, né, todas as funções e todas as sensações. Ela ajuda a explicar como é que os órgãos todos funcionam em harmonia. Né? Quando nós estamos saudáveis, quando a gente adoece, a gente perde essa harmonia, a força vital vai perdendo o controle. Então ela precisa de um estímulo extra para poder recuperar esse controle. Né? Por isso que é importante também que a gente entenda que a homeopatia vai atuar muito mais efetivamente quanto mais precoce for o diagnóstico. Quer dizer, e essa precocidade do diagnóstico, a homeopatia acaba tendo, por quê? Porque nós não dependemos do estabelecimento de um diagnóstico clínico com nome e sobrenome para poder prescrever. Nós nos baseamos na totalidade dos sintomas para poder prescrever. Isso o paciente traz para a gente na consulta. Vamos pedir exames? Vamos. Eu quero saber exatamente que doença aquele indivíduo tem. Eu quero, preciso, é importante. Mas para eu prescrever, eu não preciso. Eu, a partir de um conjunto de sintomas, eu já posso prescrever. Né? Então, isso é assim, é o suprassumo do diagnóstico e tratamento precoce, que é uma coisa que a gente aprende na escola, né? Que é fundamental na questão da promoção da saúde e na prevenção das doenças e das sequelas das doenças. Eu não sei se eu respondi, se eu escapei um pouco do tema. Não, tá perfeito. Então tá até bom. Aproveitando esse gancho, né, que o senhor colocou da questão de ter que esperar um diagnóstico. Hoje tem tido uma preocupação, né, uma certa ansiedade, no sentido de um certo medo da população em geral em relação a essas variantes do vírus. Né? E isso é muito interessante porque a homeopatia não depende desse diagnóstico genético dos vírus para fazer o seu tratamento. Né? Hoje mesmo eu vi uma notícia que um imunomodulador que estão investigando num estudo não responde à variante X que tem no Brasil. E então a ciência fica nesse embate e as pessoas ficam perdidas de um lado para o outro. Então, por isso que eu enxergo que a homeopatia é muito segura, é uma abordagem muito segura e que pode trazer uma eficácia sem danos, sem efeitos colaterais para os pacientes. Então, esse é um dos objetivos também de aumentar a divulgação dessa prática, muitas vezes um pouco certa, desconhecida, porque às vezes a pessoa, a homeopatia sabe que existe, mas não, a homeopatia demora para agir. Ou a homeopatia eu acredito ou não acredito. Né? Então, dentro dessa grande dificuldade de estabelecimento de um diagnóstico muito preciso, genético, nós não, né, a homeopatia ela não depende disso. Então, já se torna uma intervenção mais precisa e mais segura. Seria isso, mais ou menos? Não, é isso mesmo. O grande problema que a gente acaba encontrando
exatamente ter um espaço adequado dentro da universidade, porque essas coisas têm que ser discutidas, saúde tem que ser discutido dentro da universidade, né? Assim, desculpa, mas hoje em dia se discute saúde no Senado, né, num tribunal de justiça, não é lugar para discutir saúde, saúde se discute dentro da universidade, né, com pessoas capazes, competentes, tendo pares que podem discordar e dessa discórdia sair uma solução, né, mas deve ser feita por quem está dentro da universidade, pelos cientistas, né? E isso falta para a homeopatia. Por vários motivos, a gente tem uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, para falar a verdade, de entrar nas universidades, para poder pesquisar adequadamente, né? Porque, assim, cobra-se resultados, trabalhos científicos, mas todos os trabalhos científicos não são poucos, né? Recentemente, ano passado, ano retrasado, na realidade, né? O ano passado passou tão assim, a gente nem perdeu o ano passado. Em 2019, nós lançamos um dossiê de homeopatia que foi elaborado numa parceria do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, com a Associação Paulista de Homeopatia, mostrando evidências. Existem lá mais de 1.200 referências a respeito de trabalhos mostrando a eficácia da homeopatia, né? Recentemente, agora mesmo, assim, rápido, em 3 artigos muito bem feitos, né? Um deles, inclusive, mostrando o aumento da sobrevida e a melhoria da qualidade de vida em pacientes em fase terminal de câncer de pulmão, um estudo feito dentro de uma metodologia rigorosíssima, multicêntrico, enfim, mostrando que a homeopatia ajudou esses casos, e essa é a vocação da homeopatia, ajudar. Então, ela pode ser feita desde a promoção da saúde até a paliação, né? Melhorando os últimos momentos dos pacientes, enfim. Então, mas a gente precisa publicar isso, né? E acaba tendo pouca publicação, né? E muitas dessas publicações acabam sendo publicadas em revistas com pouco impacto, né? Porque a gente não consegue chegar nas revistas de maior impacto, porque elas estão ali mais a serviço das outras práticas, né? Então, são duas coisas, dois movimentos. Um que eu venho batalhando há muito tempo é estimulando os homeopatas a publicar, mesmo que sejam relatos de caso, publicar, tentar publicar relatos de caso com bons resultados em revistas de especialidades, na pediatria, na dermatologia, na pneumologia, etc. Não necessariamente uma revista homeopática, para ir de carona no impacto dessas outras revistas. E também tentar, a todo custo, né? E tiver uma quantidade razoável de artigos publicados, isso vai facilitar o acesso a um meio acadêmico efetivo, né, para poder dispor de um hospital-escola, dispor de residentes, enfim, entrar no meio acadêmico para poder produzir mais e fazer o conhecimento crescer. Eu tenho certeza que se isso acontecer de fato, né, existem algumas tentativas, algumas experiências interessantes e elogiosas, mas se acontecer de fato, né, a homeopatia vai ocupar o lugar que ela merece, sim, né? E aí não é uma questão mesmo, como você disse, de acreditar, né? Claro, o crer é importante em qualquer situação, né? Tem determinadas situações que a fé é o melhor remédio, né? Certo? E opera milagres, né? Então a gente também não pode esquecer disso. E o não crer também, né? Quer dizer, você pode ter o melhor remédio na sua frente, se o indivíduo não crer, aquilo pode não funcionar, né? E outra também, né, que é uma grande vantagem desses métodos tipo homeopatia, são baratos. Quer dizer, a gente verifica aí que parece que há um problema sério, né, das pessoas com relação aos remédios baratos, né? A nossa sociedade, ela acha que a coisa para ser boa tem que ser cara, né? Tem muita coisa boa, baratíssima, né? E a homeopatia é uma delas, né? A homeopatia é uma delas. Mas, enfim, é uma discussão mais ampla aí que eu
tenho medo de deixá-la muito rasa e deixar alguma ponta aí sem amarrar. Mas esse é um cenário real da homeopatia. Por que as pessoas acham que tem que acreditar? Porque ela está fora desses ambientes acadêmicos, né? A impressão que é uma coisa feita dentro de grupos, de seitas, de gurus, e etc. Não, são médicos, como cardiologista, como epidemiologista, médicos especialistas. Existe uma associação médica homeopática brasileira que confere títulos de especialista a partir da aplicação de uma prova, como qualquer outra especialidade. Então, não tem nada dessa coisa de eu acreditar no doutor fulano homeopata, porque ele sabe, ele... Não, tem que acreditar no médico homeopata, porque se ele praticar a homeopatia da forma como ela deve ser praticada, ele vai ter resultado. Sim. Até em relação a essa questão dos custos, né? A gente sabe que hoje a medicina só um parênteses, né? Já vamos voltar para o assunto da Covid, que a indústria farmacêutica hoje é uma das mais rentáveis do mundo, né? A gente vê durante a crise tudo fecha e só abre farmácia, né? Então, esse é talvez um dos motivos pelos quais talvez não haja tanto investimento das indústrias e claro, nós sabemos que as universidades, elas são, de alguma forma, onde se compartilha, né, esse conhecimento da indústria farmacêutica e vai formando, na verdade, os médicos em base a protocolos disso, né? E o médico, às vezes, sai com uma mentalidade muito, muito restrita, muito mecânica, né? Além de a universidade não tratar sobre saúde, sim sobre doença. A gente não aprende mais na faculdade sobre como ser saudável, né? Mas, enfim, voltando para o assunto da questão da Covid, doutor Marcelo, o senhor poderia trazer para nós, para quem está aí assistindo também, alguns exemplos e como tem sido a sua experiência, tanto na prevenção, né, porque os medicamentos homeopáticos, o senhor já comentou, eles podem ser utilizados na prevenção do Covid e também no tratamento, né? Como tem sido a sua experiência, e o senhor que está em contato com vários médicos, homeopatas, como o senhor tem visto essa eficácia da homeopatia dentro desses âmbitos da prevenção e do tratamento? Se pudesse comentar alguns casos para nós. Posso sim. Antes, só um detalhezinho, né? A homeopatia é tão atenta para essa questão da promoção da saúde que uma das afirmações do Hahnemann, que foi o criador desse conhecimento, foi quem estruturou esse conhecimento todo, um médico alemão, né? Samuel Hahnemann, no órgão, ele diz que será um conservador da saúde aquele médico que souber afastar das pessoas sadias as causas das doenças. Ou seja, ele estabelece até um conceito de que você não vai precisar de remédio. Se você entender a suscetibilidade das pessoas e o que existe de agentes potencialmente nocivos em contato, você afastando o indivíduo desses agentes, você está promovendo a saúde dele, né? O detalhe que eu sempre tive é isso. Quer dizer, isso foi escrito antes, mas vamos dizer assim, se a gente quiser ser econômico, isso foi escrito em 1810. Ele escreveu isso antes, mas como ele publicou a primeira edição do órgão em 1810, vamos ficar na data do órgão, 1810. Quer dizer, um conceito ultramoderno e que nada praticado, né? Certo? Bom, mas enfim, com relação às possibilidades da homeopatia, então, eu vejo sim, eu particularmente, por conta da própria Covid, eu entrei de férias em fevereiro de 2020 e não voltei mais para atender pacientes, porque, afinal de contas, eu sou grupo de risco, né? Tá certo? Eu tenho que me cuidar da mesma forma que eu oriento meus pacientes a se cuidarem, obviamente. Então, eu não parei de atender assim, quer dizer, apoio os colegas que estão atendendo, eles entram em contato comigo, eu dou as minhas sugestões, analiso o caso, eles me contam o resultado, etc. Alguns pacientes, assim, mais próximos, vamos dizer assim, acabam
me ligando ou fazendo uma chamada de vídeo e a gente acaba conversando, oriento colegas com relação à prevenção. Então, tem uma quantidade bastante grande de casos, eu não sei dizer para você quantos, né? Mas esse grupo que a gente convive mais proximamente aqui de médicos homeopatas é um grupo de torno de 30, 40 colegas, né? Que estão na ativa, são mais jovens, né? Não são grupo de risco, e estão na ativa, e estão atendendo, né? O que a gente tem de relato, né? E aí eu brigo muito com eles, sempre, não, toma nota, marca isso, faz um relato de caso, porque no fim a gente acaba juntando, imagina, se a gente, cada um deles atender 200, vão ter 4.000, 5.000 casos, é um volume razoável para a gente poder tirar alguma conclusão baseada em algum tipo de evidência, né? Diferente de um estudo controlado, enfim, é diferente, mas é mais do que se relatar uma experiência ou duas, né? E, então isso pode chamar a atenção da academia, né? Enfim, é assim, até o indivíduo internar no hospital, os resultados, por que eu estou dizendo isso? Porque até o indivíduo internar no hospital, o médico homeopata pode estar prescrevendo tranquilamente e tendo assim, a certeza de que está tomando aquele medicamento, etc. Os resultados são muito bons. Tanto do ponto de vista da prevenção, ou seja, existe uma quantidade muito grande de pacientes, né, ou parentes de pacientes, tal, que tomam os medicamentos homeopáticos como preventivo, que não acabam adoecendo, né? Mas aí é a velha história. Isso não dá para você cravar que é a resposta exclusiva daquele tipo de tratamento, porque para fazer isso precisa ter um grupo controle, né? Então são só relatos, e a quantidade é grande, né, de pessoas. E aqueles casos que adoecem, os quadros mais leves, evoluem muito bem, mas também não dá para cravar, porque não temos um grupo de controle, os casos não são pareados, enfim. Então, falta a metodologia científica para se estabelecer a questão da significância daquele resultado, né? Então, são relatos de casos. O problema com pacientes mais graves é que quando eles internam, nem os familiares acabam tendo acesso, né, ao paciente, né? E tirando aí raríssimos casos em que o colega conseguiu administrar o medicamento homeopático para o paciente internado, na maioria das vezes isso não é possível, né? Então não dá para a gente ter uma ideia de quanto que o tratamento homeopático poderia ajudar numa situação dessa, a não ser que de repente alguém venha aí com alguns casos mostrando que usou, né, por fazer parte de uma equipe, qualquer coisa assim, e teve resultados. Mas não é o caso dos nossos colegas. Todos eles estão na linha de frente no atendimento mais ambulatorial do que dentro de UTI, né? Mas, assim, o que a gente vê é uma recuperação mais rápida dos casos leves, inclusive de algumas manifestações desagradáveis, como a perda de olfato, por exemplo. Tem um caso de uma dentista em que ela mesma, quando ela sentiu essa dificuldade, ela ficou desesperada e tal, e aí eu recomendei a utilização do medicamento, e ela acabou evoluindo rapidamente, né? Menos de um mês já estava com o olfato tinha retornado, mas também não dá para dizer que foi, precisaria também ter um grupo de controle, né? Mas, enfim, essas são as experiências. Eu espero que, quando isso tudo terminar, a gente possa recolher, né, essas experiências todas e fazer um dossiê, né, de como que a homeopatia funcionou. Existem vários grupos no Brasil, né, com protocolos, né, sendo aplicados, mas todos com esse mesmo tipo de dificuldade, né? Você não consegue ter uma amostra que possa ser comparada, né? E aí os resultados ficam sempre prejudicados, né? Por isso que é importante o ambiente acadêmico, né? É importante o ambiente acadêmico para a gente poder ter isso, né?
Mas, assim, aqui em casa, né, vamos falar alguma coisa bem, bem simplória, mas aqui em casa a gente começou a fazer um tratamento preventivo, graças a Deus até hoje, né, já há um ano e pouco. Claro que tomando todos os outros cuidados, né? Não, nem eu nem minha esposa tivemos, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, tem aquele momento em que não tem o que fazer, né? A medicina hegemônica, vamos dizer assim, a medicina prevalente aí, ela não tem o que fazer. A pessoa vai, tive contato, tal, mas não está com sintoma. Esses são os espaços da homeopatia. São os espaços da homeopatia, né? Ou volta, tem um sintoma leve, então não precisa tomar nada, não, só fica em observação, se piorar, alguma coisa volta. Esse é o espaço da homeopatia, né? Esse espaço poderia ser dado para a homeopatia, né? Não vai estar competindo com nada, né? Certo? Esse é o espaço. E mesmo nos casos de tratamento, que se queira usar algum outro tipo de droga, tudo bem, mas por que não usar a homeopatia junto e ver se os casos não evoluem melhor com essa associação, né? Então, são coisas que a gente fica pensando, né, de que para falar se funciona, a gente precisa dessa metodologia, e para falar que não funciona, a gente também precisa dessa metodologia. Não dá para falar nem que funciona, mas também não dá para falar que não funciona. Nós precisamos da metodologia. Ela está aí. É uma prática que começou em 1796, né? Mais de 200 anos, e é uma prática linear, não teve modificação. Os conceitos são tão modernos que nem os conceitos foram modificados, né? Talvez os nomes das coisas possam ser modernizados, mas os conceitos não. E os medicamentos também não. Não tem nenhum medicamento homeopático que foi retirado do mercado por ter causado algum efeito adverso desagradável ou letal. Então, acho que é uma coisa que precisa ser vista com mais carinho, né, pela ciência, e que tem que se preocupar só com a ciência e não os outros interesses que possam estar envolvidos, né, como você mesmo falou, de lucro, né, de domínio de conhecimento, né. Acho que é isso que a gente precisa. Sim. E, bom, até em relação a isso, né, seria interessante a gente lembrar de um princípio, que é o que eu sempre busco refletir, que é um dos princípios que Hipócrates falava sobre a medicina, né, que é primum non nocere, primeiro não fazer mal. E muitas vezes acredito que alguns médicos acabam esquecendo desse princípio, né, que é um princípio ético da medicina. E às vezes com a superprescrição e uso indevido de alguns medicamentos acabam, ou até mesmo com a desinformação, né, acabam muitas vezes gerando mal, né? Então, antes de fazer bem, antes de não conseguir fazer o bem, não fazer mal. E aí nós poderíamos lembrar de algumas práticas médicas mais antigas, em alguns momentos onde o paciente, a chamada medicina heróica, né, que foi antes da época de Hahnemann, quando o paciente não morria da doença, ele morria do tratamento. E isso era uma chamada medicina medieval, de alguma forma, no sentido de ser hoje rechaçada. E muitas vezes eu reflito se não estamos voltando a esse tipo de medicina, aonde ou o paciente vai morrer da doença ou do tratamento. E isso não é nenhuma crítica a um tratamento específico, porque, como o Dr. Marcelo falou, precisam ser testados, mas muitos já foram, e a própria metodologia científica, ela tem a sua validade, né? Então, eu vejo também a homeopatia como uma prática muito segura, né? muito que nós podemos, como o senhor falou, utilizar sem medo, e que, quando bem utilizada, nós temos visto que tem resultados muito positivos, né, na saúde das pessoas. Como o senhor falou da prevenção, nós temos também vários exemplos. Eu também trabalho na parte do Covid há mais de um ano, e
quando não tinha vacina, né? Não tive, pretendo continuar sem ainda, já tenho a vacina, mas pretendo continuar sem ter o Covid. Temos a família, tem um grupo de unidade de saúde, onde os profissionais utilizaram o medicamento preventivo e foi a única unidade naquele município que ninguém teve até agora. Então, o senhor, como o senhor falou, né, tem recolhido experiências de vários médicos do seu contato com experiências muito positivas. Então, acho que a ideia central de hoje seria justamente abrir essa compreensão da possibilidade da homeopatia dentro dessa doença. Só lembrando, né, eu acho que a gente tem que reforçar isso sempre, que a homeopatia ela não dispensa, né, nenhuma das medidas de prevenção, né? E por isso que eu citei o Hahnemann quando disse que o médico vai promover a saúde quando ele afasta a pessoa sadia da causa das doenças, né? No momento em que eu ponho uma máscara, no momento em que eu vou lavar minhas mãos com água e sabão sempre que eu tiver tocado em algum local, qualquer coisa nesse sentido, né? Antes das refeições, depois das refeições, que aliás não é só por causa do Covid, isso tem que ser uma etiqueta de hábito das pessoas, etiqueta higiênica de hábitos. Mas no momento que eu faço isso, que está recomendado no órgão, né, eu estou evitando que a pessoa adoeça, né? Então a gente não pode, né, de nenhuma maneira, deixar transparecer para quem está nos ouvindo, nos vendo, de que, não, eu vou tomar um remédio de homeopatia e não vou poder sair para balada, vou poder andar sem máscara, não pode não, né? Porque o vírus tem esse vírus particularmente parece que tem um pouco mais de força do que os outros, a gente ainda vai entender essa coisa mais para frente, né? Certo? Em que tem mutações, enfim, em que pode pegar até o organismo despreparado e de repente não ter força, energia vital suficiente para poder responder, né? Mesmo tomando medicamento homeopático. Então, o medicamento homeopático é mais um recurso, mas não invalida as outras medidas, né? De evitar aglomeração, né? De utilizar a máscara, de fazer a higienização das mãos, de utilizar, evitar esse distanciamento social, o isolamento dos casos. Isso é fundamental. São questões de responsabilidade das pessoas. Na medida que eu tenho alguém que tem um caso confirmado de Covid, precisa estar claro para essa pessoa e as que a rodeiam que ele tem que ficar isolado. Não é ficar em casa, tem que ficar isolado. Certo? A gente vê que quando essas medidas são tomadas, as pessoas evoluem muito, muito melhor. Então é fundamental, isso é fundamental. A vacina está chegando aí. O que a vacina vai fazer? A vacina vai mostrar, né? Ou seja, a partir do vírus atenuado, ou seja, a partir de um pedacinho do vírus, lá, spike do vírus, ou um RNA, então qualquer tipo de informação vai informar para a força vital aquilo que ela vai buscar na hora que ela vai entrar em contato com a gente de verdade. Opa, já conheço isso, já tenho uma resposta pronta. Então, a própria vacina, ela entra dentro desse raciocínio homeopático, né? Ela se encaixa perfeitamente. Estou falando isso porque pode ser que quem esteja nos vendo fala, não, mas a homeopatia é contra a vacina, o homeopata é contra a vacina. Não, essa época já passou, né? Graças a Deus, né? Até porque o próprio Hahnemann era favorável à vacina, né? Ele conheceu a vacina da antivariólica, do Jenner, e ele um monte de elogios para a vacina. A gente pode fazer algum tipo de crítica, talvez a multivacinação, né? Utilização de vacinas simultaneamente, né? A gente pode fazer algum tipo de crítica, mas a vacina em si não, porque nós erradicamos poliomielite, varíola, difteria, né? Umas doenças graves que matavam muito, que provocavam sequelas gravíssimas, enfim. A utilização de vacinas, a gente não pode ser leviano. Uma coisa dessa, e nessa situação da Covid, a vacina sim vai ajudar, certo? E a gente tem que dar todo o apoio, né? Nós temos institutos fabulosos aqui, nós temos o Instituto Butantan,
a Fiocruz, que são dois institutos que têm pesquisadores assim, de primeiríssima categoria, né, capazes de resolver essa situação como estamos resolvendo. Né? Nos falta investimento, né? Dinheiro para que isso seja mais ágil, né? Mas essa falta de dinheiro ela vem no bojo da falta de verba destinada para a saúde, né? Nos últimos 40 anos. Aí. Então, se a gente tivesse investido mais em saúde, né? Mais nesses institutos de pesquisa, nos laboratórios que produzem vacina, no saneamento básico, na estrutura do SUS, a gente estaria atravessando essa situação, eu tenho certeza que de uma maneira menos dramática do que nós estamos atravessando hoje. A falta de investimento em saúde, né? Por vários motivos, né? Acabou agravando esse cenário dessa forma, né? Mas mesmo assim a gente vê os cientistas dessas duas instituições que eu estou citando, existem outras importantes também, mas elas estão mais envolvidas com as vacinas, né? Daqui um pouco, meses, de repente nós sermos os fornecedores de vacina para o resto do mundo, né? Conseguir vacinar a população toda e estar fornecendo vacina para os outros países. Isso eu acho que vai acontecer. Então, nós temos que dar todo o apoio a essas medidas sanitárias, todo o apoio a esse esforço com relação à vacinação. Né? A população tem que fazer a parte dela, né? Porque não tem sentido, né? Depois de tanto se explicar isso, pessoas ainda serem flagradas aí em aglomerações, em baladas, enfim, né? Então, a falta de cidadania, a falta de espírito corporativo, de humanidade, de respeito para os outros, assim, muito grande. Né? Então, mas enfim, vamos tocando, né? E a homeopatia está aí, pode ser usada, sim, pode ser usada, né? Eu acho que deve ser usada. Né? Essas fases iniciais, e pelos relatos de caso, eu arriscaria dizer que ela consegue evitar casos e evitar casos graves. Certo? Excelente, excelente, professor Marcelo. Acho que é muito bom poder contar com a sua colaboração aí, com o seu conhecimento, e acho que fundamentalmente com o seu discernimento e a sua prática muito médica, né, muito pautada na ciência. E com certeza foi uma oportunidade aí para quem assistiu, quem vai assistir, poder ter algumas informações confiáveis em relação à própria Covid, à saúde, à homeopatia. Então, muito obrigada. Queria ver se o senhor tem alguma palavra final que gostaria de dar ao pessoal. Não, só agradecer a oportunidade e pedir desculpa se alguma coisa não ficou bem clara, a gente está à disposição aí, e fazer duas chamadas, né? Uma para os homeopatas, para relatarem seus casos. Eu adoraria que daqui a um tempo a gente tivesse aí centenas de casos relatados, né? Mostrando o quanto que a homeopatia pode ajudar. Né? E segundo, para a população, né? Para que leve a sério, principalmente nessa segunda onda, né? Que se mostrou, como aconteceu também com a gripe espanhola, se mostrou com maior poder de transmissão e de mais gravidade, assim, de evolução mais rápida para um estado crítico dos casos graves do que a primeira onda. Né? Então, que a população fique atenta, né? Que passe um para o outro, né? Essas orientações, e que leve a sério, porque, na verdade, é um momento de se levar a sério. Né? Certo. Excelente. Então, tá bom. Muito obrigada novamente. Quem sabe possamos fazer outras lives aí no futuro. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e grande na prazer aí. Estou à disposição. A hora que precisar é só entrar em contato, a gente conversa. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada. Um abraço para quem estava assistindo. Né? Sejam sempre bem-vindos aí. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.